Aqui diz assim, Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizer-se assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse agora ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós cremos na Tua palavra e cremos, ó Pai, no Teu poder sobre as nossas vidas. E pedimos agora, Senhor, graça para que possamos meditar na Tua palavra, possamos sair daqui renovados, abençoados. Nós precisamos de Ti, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Perdoa os meus pecados, ó Deus, e purifica a minha vida. Eu quero ser um instrumento de bênção sobre cada vida, Senhor, para que sejam renovados, estimulados, ó Pai, direcionados, pois nós dependemos de Ti, Senhor. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, rejeitamos toda obra do inferno e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor, e fala conosco e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria ser breve, mas o que tem me chamado a atenção nesse texto, que eu queria compartilhar com você, é sobre o pecado. Sobre o pecado. A palavra de Deus conta essa história tão bonita, eu já preguei tanto sobre ela, eu acho linda essa atitude de 4 amigos, tomando uma atitude, levando aquele amigo. É evidente que o que eles estavam vendo era um amigo paralítico, um homem deitado numa cama, provavelmente era um pedinte, porque, segundo aquela cultura, essas pessoas eram malditas e ficavam na beira das vias, pedindo esmola. Esse era o destino das pessoas. E provavelmente esse camarada fosse mais um pedinte. Mas aqueles 4 amigos, inconformados, gostavam muito dele, convenceram e levaram ele até Jesus. Esses 4 amigos acreditavam que Jesus poderia fazer um milagre. Jesus disse, o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, aqueles homens, eles acreditavam que valia a pena todo o sacrifício, todo o empenho para levar o amigo, e eles acreditavam que o amigo vai voltar curado, né? Talvez você tenha sido trazido aqui por amigos que estão acreditando na bênção de Deus sobre a sua vida. Mas quando chegaram ali, o que eles estavam esperando é que Jesus dissesse: levante e anda, fosse uma coisa muito mais simples. No entanto, Jesus, ele entrou por um outro caminho, ele disse: perdoados estão os teus pecados. E aí, meu irmão, aí que uma hora ficou a coisa muito confusa. Eu acho que o meu amigo precisa só de uma cura, ele é um coitado, uma vítima da sociedade, da circunstância. E aí Jesus entra num outro ponto, que é um ponto crucial. Ele disse: perdoados estão os teus pecados. Há muito tempo eu preguei essa palavra, e a frase que me veio ao coração foi: o pecado paralisa. Tem muitas pessoas paralisadas pelo pecado. Nós estamos olhando
e às vezes a gente fica com dó, fica tentando resolver, mas parece que as coisas ficam intrucadas, tem alguma coisa amarrando. Tem gente que diz isso, né? Parece que tem uma coisa amarrada na minha vida, parece que tem uma coisa que me impede de avançar. O pecado paralisa. Pecado. Existem vários versos bonitos que tratam sobre esse assunto. Um está em Romanos 3:23, que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Eu coloquei aqui 3 coisas que eu acho interessantes para a minha vida. O pecado é destruidor de sonhos. O pecado libera demônios maus sobre as nossas vidas. E o pecado tira a nossa proteção. O pecado tira a nossa proteção. Presta atenção, meu irmão. Estou falando com um auditório que conhece Jesus, pelo menos a maioria, e eu queria que você entendesse isso. O pecado é destruidor de sonhos. Destruidor de sonhos. Você tem sonho, mas quando você se dá a liberdade do pecado, quando você se acha autônomo, que você pode fazer tal coisa, que você vai conseguir resistir. Porque as pessoas têm esse hábito, eu conheço o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Isso não é verdade. Você não sabe qual é o seu limite. Mas tem um outro aspecto, que o pecado, ele libera o mal sobre as nossas vidas. Tem gente orando pela paz dentro do lar e a paz nunca vai chegar por causa do mal que você libera. Através da ira, através da pornografia. Com os lábios se diz que você é santo, mas com as atitudes você libera, porque dizer que o pecado é ruim, não, o pecado é gostoso. A Bíblia diz que as águas roubadas são doces. O duro é a consequência. O camarada se mete com uma mulher fora do casamento, a princípio é uma coisa doce, legal, gostosa, mas depois vai arrebentar a sua família, a sua vida, seus sonhos, seus projetos. Um pai, uma vez, compartilhando comigo, a filha solteira engravidou, e ele chegou e disse para mim assim: pastor, eu sempre disse para minha filha que sexo era ruim, eu tentando preservar. Eu esqueci de dizer para ela que sexo é bom. As consequências é que são ruins. E agora eu tenho que viver esse problema, administrar uma coisa que eu não estava preparado. Quando Jesus disse para aquele homem, os teus pecados. Olha, meu irmão, uma coisa é certa, o Senhor nunca vai te humilhar, te expor. Porque Jesus não trata aqui do pecado em si. Você imagina a cara daquele paralítico deitado naquele leito, e Jesus olhando para ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Imagina a cara dos amigos olhando: e aí, meu? O que foi? E talvez ele dentro dele dizendo: Jesus não conta, Jesus não conta, Jesus não conta. Jesus não conta, não. Jesus não vai. Mas se você não confessar, as coisas vão continuar emboladas, emboladas, emboladas. Através do pecado você libera o mal sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre as suas finanças. Quando você admite o erro e você aceita como algo natural,
Isso é pecado. E o pecado não traz bênçãos. O pecado destrói sonhos, libera o mal sobre as nossas vidas e tira a nossa proteção. Amém, queridos? Eu queria ler um texto com vocês que está no livro de Isaías, capítulo 59. Abra comigo lá, por favor. Olha esse texto, como ele é lindo. Versículo 1. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Vamos juntos. Eis que a mão do Senhor não está para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou fechados, para que não possa. É o que diz a palavra. Ah, parece que Deus não ouve, parece que... Não. A mão do Senhor não está encolhida, que não possa ajudar, salvar, nem os seus ouvidos estão fechados. Porém, olha o versículo 12. Mas, vamos falar juntos? Mas, entretanto, todavia, lembra? Mas, entretanto, todavia, né? Mas, diz a palavra, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Veja bem, que Deus nos vê, mas o nosso pecado faz uma barreira, nos distancia. Fala para quem está do seu lado, pecado é um crime contra a alma. Fala para ele. Meu irmão, pecado é um crime contra a alma. Não vale a pena. O pecado é tão sutil que as coisas entram assim de uma maneira tão, às vezes graciosa. Uma vez um moço disse para mim, pastor, me disseram que o diabo é vermelho, de chifre. Eu descobri que não, é loira, usa minissaia. A crise do cara era grande, né? Ele falou, não, o diabo não é vermelho, o diabo usa minissaia, o diabo é bonito. E assim muitas pessoas estão paralisadas. Vamos lembrar que o pecado, ele destrói sonhos. Destrói. Quando você... Por que a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nos salvar do pecado. Pecado. Existe um estilo de vida que não condiz com o que Deus preparou para a gente. Por que Deus quer que eu faça as coisas segundo a vontade dEle? Porque é bom para a gente. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Nada que a gente faça de bom vai tornar Deus mais santo. E nada que a gente faça de ruim vai tornar Deus menos santo. Nada mexe na sua santidade, Ele é Deus. Então, quando Ele exige uma mudança, é para o meu bem. Aqueles homens trouxeram um amigo, meu Deus, eles estavam assim focados, nosso amigo vai ser curado e vale a pena. Chegaram na casa, a casa estava lotada, cheia de gente, não, a gente precisa falar, vamos tentar pela janela, a janela não dá, todo mundo dizendo, pega a senha, vai para a fila, aí os caras, não, a gente tem que chegar até Jesus. Subiram no telhado, abriram o telhado, e eu imagino lá o amigo lá segurando, com medo de cair, e eles, não, nós vamos levar. Quando chegaram na presença de Jesus, desceram aquela cama, na presença do Senhor, Jesus olha para aqueles camaradas, imagina o rostinho,
aquele rosto de alegria, de prazer. Conseguimos, agora Jesus está com o Senhor, agora faz o milagre. Jesus olha para o camarada e diz: amigão, perdoados estão os teus pecados. Aí o povo começa: o que é isso, o que é isso? Quem está pensando que é o quê, tal. Eu imagino que essa pausa foi o tempo que Jesus deu para aquele camarada internamente dizer: Jesus, me perdoe, não conta, nunca me perdoe. E aí Jesus começou a falar com os camaradas para que vocês saibam. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados ou levanta e anda? Para mim tanto faz uma frase como a outra, mas eu preciso tratar primeiro da razão, do motivo. Tem gente que quer a bênção, tem gente que quer um milagre, mas não quer tratar do motivo, sabe? Da razão. Qual é realmente? Onde está? Meu irmão, eu comparo o pecado que nem um câncer, uma enfermidade que é tão silenciosa, que você não vê. Quando de repente, olha, você está com câncer. De repente, você tem um tumor. De repente a coisa aparece. E de repente para a gente, porque na verdade a coisa já vem ali há um tempo. É que a gente não percebeu, a gente não sabia. Assim é o pecado. Minha mãe sempre orientou a gente que o pecado era como um gato brincando com um novelo de lã. Pega aquela bolinha bonitinha, o gatinho bate, quem já viu esses gatinhos novinhos? Nossa, gatinho novinho, então ele brinca, ele vai, tal, e bate, ele roda em cima, ele faz, tal. Mas sabe o que acontece? A lã começa a soltar, e daqui a pouco começa a enrolar no gato, e daqui a pouco o gato não consegue mais se mexer, porque ele se enrolou. Minha mãe dizia isso. Você já fez isso? Você já fez isso? Pois eu fiz. E o gato se enrola mesmo. Pega uma vez lá, deixa lá e deixa o gato brincar. Deixa para você ver o que vai acontecer. O bicho vai se enrolar. E assim é o pecado na nossa vida. Esse moço está numa situação crítica. E o que eles estavam vendo? A paralisia. Mas qual era o problema da paralisia dele? O pecado. Por que para mim nada dá certo? Não sei, você sabe. Você sabe. Por que meu casamento não muda? Você sabe. Pensa. Porque o pecado é um destruidor de sonhos. O pecado libera espíritos maus sobre o nosso lar, sobre as nossas coisas. Quando você permite com que determinadas coisas, é difícil de mencionar, meu irmão, porque são tantas coisas. Eu fico imaginando esses políticos que estão passando agora esses apertos na prisão. Quem podia imaginar? Tudo era tão bonito, era tanto dinheiro. Chega um momento que o camarada perdeu noção. E agora? Valeu a pena? Tem gente que perde um casamento por causa de uma mulher. Vamos esperar 20 anos, 30 anos. Valeu a pena? Tem gente que ama mais o dinheiro. Esse texto está dizendo isso. Olha o versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade. Olha que lindo. Confiam na marca. É engraçado que Adão e Eva, quando pecaram, eles pegaram folhas e cobriram a nudez. E é engraçado que hoje nós continuamos cobrindo a nossa nudez. A gente cobre hoje com marca. Meu Poloplay, meu Dudalina, viu minha bolsa, meu perfume, meu carro. E vai cobrindo, a gente continua cobrindo.
Não que a gente não possa usar, não que não é gostoso um bom perfume, mas quando aquilo, o texto diz assim, olha, e confiam na vaidade, e andam falando mentiras e concebem o trabalho e produzem a iniquidade, chocam ovos de serpente, tecem teias de aranha, e o que comer com os ovos deles morrerá, apertando-os deles sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há em suas mãos. Os seus pés, presta atenção, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, pensam dos outros como são. Destruição, quebrantamento há em suas estradas, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. Deus continua sendo o mesmo, as suas mãos continuam estendidas, seus ouvidos continuam abertos, mas o pecado faz separação. Pecado atrapalha, pecado é mau. Pecado destrói sonhos. O pecado libera demônios. Demônios que vêm sobre o lar, demônios que vêm sobre os filhos, demônios que comem as nossas finanças, demônios que tiram o nosso vigor, que brincam com a nossa vida, com a nossa história. Como diz o texto, ganha salário, mas ganha salário num saco furado. Come, mas não se sacia. É o pecado. Quando Jesus disse para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, é muito profundo isso, meu. Quer ver outra coisa? O pecado nos torna intragáveis diante de Deus. O pecado destrói o real para fazer a gente viver no virtual, né? O pecado destrói o real e a gente vai viver no virtual. Tem um texto lá no livro de Provérbios, diz que o camarada enche a cara e ele diz assim, me bateu, mas não dói. Quando eu leio esse texto, me parece esses bêbados, né? Está doendo nada, né? Me bateu, mas não dói. Faz o cara viver no virtual, no sonho. Fala para quem está do seu lado, o pecado não compensa, meu irmão, não compensa. O pecado não traz sucesso, o pecado é um câncer, ele é silencioso. Eu queria terminar, antes de orar com você, dizer uma coisa para você. Primeiro, esteja ciente, Jesus ama você. E para isso ele veio, para desfazer toda a obra do diabo. Por isso que o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para perdoar, restaurar a nossa vida. Para isso Jesus veio, para buscar o que se havia perdido. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis. Eu quero dizer para você, o pecado, meu irmão, ele é tão sutil que ele não tem cara de pecado, ele tem cara de coisa boa. Mas ele vai detonar a tua vida. E sem você perceber, demônios vão se apoderar dos teus sonhos. Não aceite o pecado como coisa normal. Confesse. E eu estou falando genérico, né? O pecado está falando genérico, mas você sabe, o Espírito está falando ao seu coração. É você e Deus. Segunda coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte. Presta atenção, você foi criado para dar certo. É o pecado que deu tudo errado. Você foi criado para dar certo. Você foi gerado para dar certo. Mas o pecado destrói. Destrói. Você foi criado, põe isso no seu coração. Você foi criado para dar certo. Deus te criou para dar certo. O propósito de Deus para a tua vida é maravilhoso. Mas, infelizmente, escolhas que foram feitas foi trazendo males sobre a sua vida. Nesta noite, meu irmão, nós temos que quebrar esse negócio.
e declarar que só o Senhor é Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje é o dia de você dizer um basta. Senhor, eu quero viver uma nova vida contigo. E aquilo que está errado na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha maneira de ser, no meu comportamento. Eu quando tenho que falar, eu falo mesmo. Pois é, você é mal educado, você é grosseiro. Pare e pense. Falar é mais fácil, aguentar você é mais difícil. Pensa bem. Você machuca os outros. E com as mesmas feridas você será ferido. Então, eu estou falando genérico, pecado genérico, eu não sei. Mas cada um sabe. Quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, Jesus não disse, eu vou perdoar, depende, não. Ele, vendo a fé dos seus amigos, disse, eu perdoo os seus pecados. Eu imagino que naquele momento, aquele moço parou, pensou, os outros, todo mundo pensando, o que ele está falando? O que é isso? Não estou entendendo, é nosso amigo, ele é um paralítico, ele é um coitado. Mas Jesus sabia que o que estava paralisando aquele moço, impedindo aquele moço de viver a vida, o projeto de Deus para ele, era o pecado. O pecado destrói casamento, o pecado destrói profissões. Mas quando a gente confessa o pecado, Ele é fiel e justo para restaurar a nossa história. E eu sei que Deus tem algo especial para você, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor, eu queria orar com você. Eu não sei como está a sua vida, mas eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós. Eu simplesmente tenho o privilégio de ser o pregador, aquele que fala. Mas agora é hora de nós tomarmos uma decisão. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você quer se apresentar diante de Deus dizendo, Senhor, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu preciso fazer alguns acertos aqui, porque minha vida tem que melhorar. Tem que melhorar, minha vida tem que melhorar. Tem coisa que parece estar travado, mas eu não aceito que o diabo tenha autoridade sobre a minha vida, sobre o meu lar, minha família. Eu entrego nas tuas mãos. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Senhor, na autoridade que há no teu nome, segundo a unção que o Senhor me concedeu, eu invoco a tua bênção sobre cada vida. Vidas que estão em pé, dizendo que algo aconteceu em seus corações, a reflexão, pensamento, estão dizendo, Deus, eu não quero continuar do mesmo jeito, não. Eu preciso melhorar, eu quero a tua bênção. Senhor, eu quero invocar o perdão dos teus pecados sobre cada vida. Perdoados estão os teus pecados em nome de Jesus. Que saiam daqui, Senhor, com uma nova atitude, uma decisão nova, um caminho novo, um comportamento novo. Que voltem para os seus lares, ó Deus, mas decididos em mudar. Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado destrói sonhos. O pecado libera o mal sobre as nossas vidas. O pecado destrói a nossa história. Que a tua mão esteja sobre estas vidas. Que a tua bênção esteja sobre cada coração. Como tu fizeste com aquele moço, restaurando e dizendo, levanta-te, pega a tua cama, anda, vai para a tua casa. Assim, Senhor, eu quero invocar a tua bênção sobre cada vida, que voltem para os seus lares, que voltem para o trabalho, Senhor, mas que voltem erguidos, restaurados, que Satanás seja bloqueado em nome de Jesus.
e a tua bênção esteja sobre cada vida. Nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, eu recebo a tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio nas tuas promessas, e eu recebo a palavra, o desafio, em nome de Jesus. Satanás não tem autoridade sobre a minha vida. Eu confesso o meu pecado, o Senhor conhece a minha história, e eu recebo a bênção, o milagre, em nome de Jesus. Libera os caminhos, as bênçãos sobre a minha vida. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo é teu nome, Jesus. Nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Não há poder igual ao teu, Senhor. Tua graça nos basta. Santo é teu nome, Jesus.